dia existia um aparelho nos lares que tinham dinheiro sobrando para essas coisas no Brasil do Velho Testamento. Era uma caixa retangular, geralmente preta, às vezes cinza, recheada de fios, bobinas e pedaços de metal. Esse aparelho reproduzia as chamadas fitas de vídeo, onde eram guardadas, através da bruxaria do magnetismo, informações que seriam traduzidas em elétrons arranjados em diferentes pontinhos coloridos de luminosidade, sempre se transformando em uma tela. E eu gostava mesmo de enfiar a cara pro horror dos oculistas bem perto daquela tela, a ponto das imagens se dissolverem em pontinhos coloridos. Era meio como quando você vê uma pintura em um museu, e quanto mais perto da tela olha, menos você vê imagens e mais você vê impressões de um pincel em um pedaço de pano. Os tais videocassetes faziam o barulho de um motor de barco quando se rebobinavam as fitas. Rebobinar, para além daquele efeitinho que os youtubers usam de vez em quando nos vídeos, quer dizer fazer a fita rodar ao contrário dentro do videocassete, para quando alguém for ver de novo o filme, ele estar no começo e não nos créditos finais. E quando surgiu o DVD, This is DVD. Eu cheguei a perguntar a alguém se também era preciso rebobinar o disco, entendendo ainda menos como aquela tecnologia funcionava. Esta história se passa em um futuro distante, quando mutantes e demônios se esgueiravam por um mundo de escuridão. As ordens são para levá-la inteira e com vida. Alguns dizem que ele tem 5.000 anos, outros acham que são 10.000. Como pode-se ser um vampiro se nem consegue satisfazer os desejos de uma mulher? O seu pai era... Calha a boca. Um dos animes que era traficado no formato do VHS por aí era o Vampire Hunter D. Na gloriosa resolução de 320 por 240, cheio de ruídos, pela fita ser uma cópia de uma cópia de uma cópia desgastada, com a origem perdida na noite da história. As fitas VHS tinham seu próprio sistema anti-pirataria, mas dava para copiar com uma gambiarra em que você ligava um videocassete no outro. O Vampire Hunter D foi um dos filmes que escaparam do Japão na era das vacas magras de animes no ocidente, ainda nos anos 80, sendo pego por uma distribuidora qualquer dos Estados Unidos e caindo no Brasil. Em uma época em que, apesar das cenas de violência e de sexo, essas fitas ficavam entre Cassiopeia e Em Busca de Vale Encantado 4, ao alcance de qualquer criança. O Caçador de Vampiros D é um liquidificador de gêneros e temas disfarçado de historinha de vampiro. O bagulho mistura futuro pós-apocalíptico nuclear, outras dimensões, terror, elementos de western e parece mais com uma adaptação de Castlevania do que todas as outras coisas juntas. Eu não sei quantas histórias dá pra contar nesse universo, mas o Hideyuki Kikuchi já escreveu mais de 30 livros dos anos 80 pra cá. Não que eu tenha lido algum pra saber o que se passa, apesar deles serem ilustrados pelo lendário Yoshitaka Amano. Vampire Hunter D tem uma adaptação pra mangá, que reconta mais fielmente a história dos livros, mas a melhor obra vindo disso deve ser mesmo o filme de 85, que chegou inclusive a ganhar uma dublagem em português quando foi distribuído aqui. Olha, caçador de vampiro, olha lá. Essa mulher está me fazendo de bobo! Doris, você precisa ser forte. O D disse que nós nunca devemos desistir. Você... Olhar misterioso? É, um olhar de quem está sempre arriscando a própria vida. Ele não é o tipo ideal para você, Doris. Não. A jovem Doris Lang
mostra que não aprendeu nada com a historinha do Chapeuzinho Vermelho e resolve que passear sozinha pela noite infestada de monstros mutantes e vampiros é uma ótima ideia. A abertura do filme tem um ar de Berserk pós-eclipse, com tanto de demônio que pula do mato toda hora. Armada de um trabuco e de um chicote, que bem podia ser o Vampire Killer, ela cai na porrada com os monstros, mas acaba sendo vítima de um vampiro velhote taradão, o Conde Magnus Lee. Lee, hein? De onde será que tiraram esse nome? O velhote morde ela com a intenção de transformá-la em uma das suas esposas. Desolada, ela não tem muito o que fazer senão pedir ajuda ao primeiro cowboy que aparece na cidade, montado num cavalo de metal quase que saído da música do Bon Jovi. O caçador de vampiros que aparece ali por conveniência é também um Dhampir. Por que me olha dessa maneira? Você já sabe que eu sou um vampiro. Eu sou um mestiço da família nobre a qual você odeia. Que bem podia ser o Alucard, já que se dá a entender que ele seja um descendente ou filho do Drácula na história do filme. Também com esse jeito bacana. O D é um caçador estoico que fala pouco e mata muito. Pra alegria da Doris e de quem tá vendo o filme, ele aceita ir caçar o Conde numa pegada meio Yojimbo. Em um tropo tosco dessas histórias que deve agradar aos Pílulas Vermelhas, a Doris oferece o corpo dela ao caçador. Eu pagarei pelo trabalho com 3 refeições por dia e também ofereço-lhe o meu corpo. Mas como o D é um herói de verdade, um verdadeiro homem Sigma, ele transcendeu esses desejos. Apesar do rosto que mora na mão dele ficar dando ideia errada. Mesmo que ela lhe oferecesse o corpo, você não iria se interessar, pois o seu objetivo é apenas o Conde. A você foi dado um destino banhado de sangue, e agora está sentindo falta do calor humano? Imagine, logo você, um homem frio. A Doris tem um irmãozinho que tá ali tentando ser o homem da casa e acaba ganhando a simpatia do D. Na vila, você também tem o Gaston da área, que é taradão na Doris e acaba se envolvendo na caça aos vampiros pra avacalhar a vida de todo mundo ali. Eu sou o filho do prefeito. Estou dizendo que posso contratar muitos caçadores melhores do que aquele. Por isso é melhor você ser boazinha assim. Não tente se fazer de bonzinho comigo só pra me conquistar. O Conde Magnus manda os seus lacaios buscarem a Doris, mas ela é defendida pelo D. Um dos lacaios é a própria filha dele, que tem ali seus complexos com o pai e quer matar a Doris por ela não ser uma vampira de puro sangue e entrar na família na base da mordida no pescoço. É a primeira vez que vejo um vampiro. Deve ser filho de um nobre que, com seus caprichos, teve relações com mulheres humanas. O outro lacaio que importa é o Rei Ginseng, que é rei só no nome. Apesar de usar uma daquelas armas de anime que provavelmente não teriam serventia nenhuma em um combate de verdade, quando você espeta ele com uma espada, ela atravessa as dimensões e acaba furando você de volta. O que é um daqueles poderes que devia tornar um personagem invencível, mas por conveniência da história isso não acontece. O rei quer se tornar um vampiro ou um nobre, como eles são chamados nesse universo. Você agrada meu pai com o intuito de entrar na família nobre. E, no entanto, você faz parte dos miseráveis. E eu não aceito esse tipo de gente, pois sujaria o sangue da nossa família nobre. Tem ali muitas alusões ao sistema de classes que existe nesse mundo, e o fato dos nobres, a casta mais alta que existe por ali, serem vampiros que sugam o sangue das pessoas comuns, é a parte mais realista desse desenho todo. Senhor Conde, gostaria que cumprisse sua promessa. A minha união com a família nobre e a eterna juventude. Seu grande estúpido, que eterna juventude. Espere mais uns 50 anos. Nada melhor representa um ser imortal, imoral e inumano que o vampiro e o rico. Os ricos não andam entre os humanos normais e, como os vampiros, se isolam em seus castelos. Os ricos morrem de velhice, até onde se sabe, é verdade. Mas o dinheiro deles vai passando de geração em geração, como a maldição do Drácula. Eles têm famílias hoje em dia no topo do mundo, que já mantêm e expandem suas fortunas há quase 1 milênio, e eu não tô exagerando. Gente que já vem enriquecendo desde antes das expansões marítimas e ganhou dinheiro com séculos de colonialismo, tráfico de escravos, imperialismo e essas coisas. Espalharam seus tentáculos pelo mundo, financiando os seus desejos por esse dinheiro velho. E são pesadelos muito piores que os vampiros que viajam nos porões escuros de navios em direção ao novo mundo. O segredo para ficar rico é só nascer nessas famílias.
E no mundo pós-apocalíptico cheio de monstros do caçador de vampiros D, eles estão ali, ainda no topo da cadeia alimentar, mesmo depois do fim do mundo como o conhecemos. Sinto muito, mas carne humana é o prato preferido deles. No clímax do filme, o D acaba mesmo tendo que ir pro castelo do Magnus Lee, e é aí que o bagulho vira Castlevania com força, mais do que a própria adaptação da Netflix, com o D invadindo o castelo até chegar na luta final contra o Drácula da segunda divisão. Eu sei lá o que acontece depois disso nos outros 30 e tal livros, mas o D é um filme curioso pelo estilo da animação clássica, com designs que se afastam muito dos do Yoshitaka Amano, e pelo fato de ter sido mesmo uma raridade que chegou por aqui, em uma época em que, diferente de hoje, não se havia como catálogo disponível para o seu prazer visual praticamente tudo que já foi feito na história da animação japonesa. Ah, yummy. Feed me more. You must be a Dunpeel. Why do you hunt us for the humans? We share the same blood. I see you're here for the money. Shame on you. Die, traitor.